No geral, eu gastei um monte de tempo, gastei produtos químicos de limpeza que custaram alguns milhares de rublos, mas mesmo assim eu consegui limpá-lo. Então, agora vou instalar os retentores. O que é um retentor? Ou seja, ele é composto por duas partes. Esta parte aqui é encaixada firmemente, pressionada com força no eixo, e o próprio retentor ele meio que se encaixa aqui, passando por esse ressalto. E basicamente a ideia é que eles fiquem a uma certa distância um do outro. Ou seja, se o retentor ficar mais alto vai vazar, se colocar o retentor mais baixo também vai vazar. Ou seja, a vedação acontece justamente por causa desse ressalto, e esse ressalto se apoia exatamente nessa superfície. Ou seja, na vedação não acontece aqui como em um retentor clássico comum, mas sim nessa superfície. Se olharmos para o retentor antigo, tenho outro motor igual em reparo, só que de um caminhão, de um carro. Vemos que o brilho aparece justamente nesse ressalto. Aqui está também a contato aqui, também a vedação aqui, mas a vedação principal acontece justamente nesse ressalto. E aqui também tem esses canais para desviar o óleo. Canal para desviar o óleo, a rosca é feita assim. Esse retentor é instalado com uma ferramenta especial, uma ferramenta desse tipo. Ou seja, essa profundidade é exatamente 17,3 daqui desta superfície até esta superfície. Aqui este anel encosta assim e esta parte vai encostar diretamente no próprio virabrequim. Isso. E vai ficar a partir deste plano. Veja, até este plano são 17,3 milímetros, mas temos uma tolerância de mais ou menos 0,3, ou seja, aproximadamente de 17 até 17,6. E depois, primeiro é prensado este anel, como eu já disse, até uma certa profundidade. E depois, com o mesmo dispositivo, é prensado o próprio retentor, mas neste local é preciso colocar uma arruela de uma certa espessura, 777,8 se não me engano. Agora não lembro a espessura exata, vou dizer daqui a pouco. Isso. E também apertar até o fim, até que essa arruela que será colocada aqui encoste no virabrequim. Então vamos manter essa medida, ou seja, uma parte do retentor em relação à outra, na posição em que elas devem estar no espaço, digamos assim. Então eu instalo o retentor traseiro, depois da mesma forma instalo o retentor dianteiro, e aí já fecho o cárter, talvez até instale o volante aqui logo. Bom, no geral vou terminar de montar alguma coisa aqui, depois vou virar e já começar a instalar o cabeçote. Aqui também quero dizer que essa engrenagem, especificamente nesse motor, ela não tem nenhuma função, ou seja, nada é movido por ela, nada gira a partir dela. Ela está instalada aqui apenas porque precisa estar, para o óleo não espirrar ali, mas fora isso ela gira em falso. Desse lado temos uma tampa cega, em outros modelos aqui é instalado algum acessório adicional. Equipamento, compressor, se não me engano aqui é instalado um compressor, mas nesse motor não tem compressor. E aqui está instalada uma tampa cega, essa tampa aqui eu já preparei ela também. Aqui tem uma borracha nova, parafusos, e simplesmente ela é instalada desse jeito e pronto. Também vou colocar essa tampa cega agora. E essa engrenagem aqui é coberta por outra tampa cega, já coloquei a borracha nova também desse jeito. Ou seja, agora vou instalar o retentor, colocar essas tampas cegas, instalar o volante, colocar o cárter e depois vou virar o motor para instalar o cabeçote.
Certo, então coloquei a arruela, esse anel e agora vou fazer as medições. Aqui não tem como medir a partir dessa superfície, porque nesse anel, nesse ponto, tem um rebaixo. Então vamos encostar o esquadro desse jeito, ele tem uma espessura de 40 milímetros. Bom, no geral, mais ou menos 40 milímetros, ou seja, encostamos, deve dar 17,3 mais 40, 57,3, então 57, 57,3. 57,2. 57,3. Isso. Bem, mais ou menos por aqui, não dá para pegar exatamente os décimos. Além disso, sempre tem um erro de medição. Então, no geral, mais ou menos um décimo para mais ou para menos, isso a gente não leva em consideração. O anel foi colocado do jeito certo, com uma ferramenta especial, e não foi batido com prego, luva ou até mesmo com um pedaço de madeira. Agora vou instalar o retentor. De acordo com a literatura, a partir deste plano, do plano onde o volante é fixado, os anéis ficam a 17,3 e também deste plano até o retentor são 7,8. Ou seja, a diferença entre os tamanhos é de 9,5 milímetros e aqui está essa arruela. Bom, não é bem uma arruela, é na verdade um espaçador assim. Aqui, pelo tamanho, o guia deve entrar no virabrequim assim, bem justo. Aqui a altura é 9,45, lá é um pouco maior. A diferença é de centésimos de milímetro. Então aqui eu instalo esse espaçador e da mesma forma pressiono com essa ferramenta. E quando encostar desse jeito, pronto, significa que o retentor está no lugar. Aqui é obrigatório passar óleo, diferente dos retentores de teflon sem mola. Aqui é necessário lubrificar a área de assentamento com óleo. Vou passar um pouco aqui no anel e no retentor para facilitar a entrada. É isso. Fazemos as medições. Bem, também mais 40 milímetros deve dar cerca de 7,8 milímetros, mais ou menos, as mesmas 3 décimas de folga que temos. Ou seja, no geral, tudo ficou dentro dessas medidas. Bem, 47,9 milímetros, 48 milímetros, mais ou menos uma décima. Mais preciso do que isso, provavelmente não dá para ser, porque não é ferro, não é um metal duro, é borracha na borda do retentor, então pode deformar em algum lugar e assim por diante. Então verifiquei o aperto desse parafuso. Na engrenagem tem folga, tudo certo. Aqui a borracha, como mostrei, é nova. Passei o selante, estou instalando. Então instalei o volante, apenas apertei os parafusos com a pistola sem força.
Então apertamos a 80 Nm e depois giramos de 120 a 150 graus. Legendas. Obrigado por isso. Então estou instalando o trocador de calor, mostrei as borrachas novas sob o radiador, aqui o vedante dos canais de óleo também é novo e neste lugar também tem uma borracha nova. Ela vem com uma arruela de metal, ou seja, para que ela não seja esmagada ou entortada aqui, tem uma arruela de metal prensada. Pronto, então o trocador de calor está preparado, aqui a rosca foi desengraxada e verificada, passei o selante, aqui temos as ranhuras. A ranhura percorre todo o perímetro e é preenchido com selante. Passei o selante no canal e ainda coloquei um pouco por cima. Então estou instalando, aqui já vai o desvio, aperto nesse ponto. Bom, não sei, talvez eu já coloque o sistema de combustível e aí já vou virar o motor, colocar ele na posição de trabalho.
Certo, então coloquei o motor na posição de trabalho e agora vou instalar o cabeçote. Então limpei aqui em cima, tinha um pouco de óleo aqui, enfim, desengordurei, conferi de novo o quanto o pistão está acima do bloco dos cilindros. Agora vou mostrar para a câmera e aí vou instalar o cabeçote. Finalmente é assim que o motor está agora. Já estou instalando algumas coisas, instalei algumas, outras ainda preciso instalar. Essa embreagem aqui é antiga, por enquanto só coloquei ela no lugar, ainda não encaixei totalmente nos guias, só deixei assim para ela ficar na posição. Então estou instalando o cabeçote, ajustando o comando de válvulas e regulando as válvulas, depois fecho a tampa, instalei o motor de partida, lavei ele, fui soprar e saiu muita sujeira preta de dentro. Então desparafusei esses parafusos aqui, são 4 parafusos. Abri, tirei essa tampa e lá dentro estava tudo completamente sujo, óleo, sujeira, poeira, enfim, tudo estava assim, totalmente sujo. Lá eu lavei tudo várias vezes com solvente, tipo um desengraxante, soprei, coloquei essa tampa de volta no lugar, bom, a vedação. O motor de partida não estava lá. O cliente disse que não queria consertá-lo por ser caro e se houver problema, prefere comprar um novo. Bom, isso fica a critério do cliente, no geral eu fiz o que pude, dei uma limpada lá. Então também vemos que aqui deveriam estar instalados os filtros de óleo, mas vemos que só tem o corpo, o filtro não está lá. Ou seja, saem duas conexões assim e aparentemente aqui são conectadas as mangueiras e isso vai para algum lugar. O filtro não está instalado diretamente no motor. Então instalei a bomba de combustível, levamos a bomba para os especialistas em injeção. Eles verificaram e disseram que talvez precisasse de reparo, mas o cliente disse que não precisava. Precisa de reparo, mas vai ficar assim mesmo. Além disso, os especialistas em injeção disseram que os injetores não são desse motor. Não sei como eles vieram parar aqui, quem os colocou aqui, mas vou deixar tudo no lugar do jeito que estava. O cliente disse para não mexer em nada do sistema de combustível, é isso? E, aliás, não lembro se falei ou não, mas na última conversa com o cliente, ele disse para eu dedicar ao menos 1 hora e meia por dia ao motor dele e não só 10 ou 15 minutos. Ou seja, não sei se ele está brincando ou se ele realmente tem essa visão, esse entendimento de todo esse processo. Ou seja, isso desvaloriza tanto o meu trabalho que ele acha que eu dedico só 10 ou 15 minutos por dia ao motor dele. Ou seja, como eu disse, esse motor dele está sendo feito fora da fila. Ele acha que eu estou fazendo outro trabalho e assim, entre uma coisa e outra, chego por 10 ou 15 minutos por dia para mexer no motor dele. Não sei esse tipo de atitude. A atitude do cliente, ele desvaloriza tanto o meu trabalho, mesmo eu já estando nesse motor há quase 2 semanas. Desde o momento em que o bloco chegou da usinagem, ou seja, todo dia, sem pausa do começo ao fim do dia, e na verdade em cada motor eu dou o meu máximo, coloco nele um pedaço da minha alma. E esse tipo de atitude por parte do cliente, quer dizer, eu nem sei, fico sem palavras. Tá, beleza, então vou começar a instalar o cabeçote e depois continuo como falei. E também quero mostrar como essa tampa foi usinada, o bloco com a tampa, ou seja, estou falando da carcaça traseira. Coloquei ele, está nos nossos guias, tudo precisa estar perfeito, então coloquei ele e vemos aqui simplesmente, olha, nem dá para sentir diferença, como se fosse tudo uma peça só, olha, vemos que nem tem nenhuma folga, nem um centésimo de milímetro, não sei se dá para ver na câmera. Ou seja, tudo foi feito perfeitamente e também cada camisa de cilindro, como ele se encaixa. Bom, ou seja, não sei, tudo foi feito simplesmente perfeito, no nível de fábrica, se não melhor. Então, o primeiro cilindro, bloco 0. Bom, cerca de 46. Sim. 46. Bom, e agora o quarto cilindro. Também vemos o bloco 0.
Bem, cerca de 59, ou seja, a diferença é de 1/10. Como eu disse, durante a desmontagem eu fiz medições, eu também tive diferença, se não me engano, até 2/10. Se antes eu inseri o vídeo, não sei se ele ficou salvo comigo ou não. Então eu também verifiquei os parafusos, descartei parte deles, acho que foram 7, ou seja, eles estão alongados, dá para ver até assim, não sei se na câmera dá para perceber, mas enfim, eles estão alongados. Instalei o cabeçote, apertei os parafusos com a pistola e agora vou apertar de verdade. Apertamos em 3 etapas, a primeira com 100 Nm, a segunda com 150 e a 30 a 60 graus. Bom, vamos ver como vai ficar, talvez a gente dê mais 30 graus, talvez 60, vamos ver, depende. Bem, depende de como os parafusos apertam. Vamos apertar agora com 98 Nm, não 100. Certo, apertei até 100, agora ajustamos a chave para 150. Certo, tchem. 140. Mais 10, 150. Bem, também estou observando aqui a folga da engrenagem. Em princípio, o cabeçote não vai descer mais, talvez só alguns centésimos. E a folga está simplesmente perfeita, ou seja, tudo foi ajustado, na minha opinião, de forma ideal. Apertei e revisei tudo, agora sem a câmera, vou conferir todos de novo em ordem. Com a câmera é menos prático, às vezes preciso olhar algo diferente. Vou revisar novamente, seguindo a ordem. Bom, e depois dou mais um aperto de 30 a 60 graus, como der. Aperto aqui mais 2 parafusos na frente. Bom, eles aqui são só para dar um suporte, não tem um papel muito importante, 2 parafusos de 10. Bom, e em princípio é isso, vamos instalar as bronzinas. O comando de válvulas e os balancins regular as válvulas. Fico muito satisfeito com a folga na engrenagem, ou seja, eu realmente pensei nisso, fiquei preocupado com qual folga iria ficar. Bom, isso só dá para saber de fato quando tudo está montado. Lembrando, da cabeça tiramos 0,05, ou seja, 0,05. Do bloco tiramos 0,12, ou seja, bom, 1/10 mais 0. No total, tiramos das duas superfícies 0,17. Bom, e a junta que temos é mais grossa em 1/10, ou seja, teoricamente temos 0,07 de déficit, basicamente, de distância. O tamanho diminuiu em 0,07 em relação ao que era antes, e vemos que a folga está simplesmente perfeita. Ou seja, está tudo ótimo.
Então vou instalar as novas bronzinas do comando de válvulas e instalar o comando de válvulas. Então vemos que aqui tem apenas 10 bronzinas, ou seja, todas elas literalmente cabem na palma da mão, mas das embalagens vai sair quase meio balde de lixo. Primeiro vem um plástico, depois cada bronzina em uma caixinha e cada caixinha ainda com um saquinho. Como disse, é quase meio balde de lixo. Embora, olha só, é só um punhadinho de coisa. Beleza, instalei o comando de válvulas. Como alinhar as marcas do sincronismo? Tem uma marca na polia e também tem uma marca na tampa, então é só alinhar elas. Esse é um motor com sistema Common Rail, por isso aqui só tem duas marcas. Se o motor tiver bomba de combustível mecânica, aí tem várias marcas nessa tampa para acertar o ponto. Aqui temos o Common Rail, uma marca só, então alinhamos ela. E o comando de válvulas está sendo instalado. Dessa forma, em um dos dentes tem uma marca, a letra B, e ela deve ficar exatamente assim, alinhada com o nível da cabeça do motor. Ou seja, esse dente deve ficar alinhado com o nível da cabeça do motor. E tem um detalhe, ou seja, se eu levantar o comando de válvulas agora e girar o motor uma volta completa, 360 graus, eu já não vou conseguir colocar o comando de válvulas nessa posição. A letra V vai acabar ficando ou mais baixa ou mais alta. Na hora eu não entendi, pensei, por que isso acontece? Ela fica mais alta ou mais baixa? Só temos margem de um dente para reposicionar. Isso. Depois eu tirei o comando de válvulas, girei uma volta, 360 graus, e a marca coincidiu. Ou seja, dá para ver que está tudo certo. Dessa forma, o dente deve ficar alinhado com essa superfície, como pode se ver. Agora vou instalar as 3 tampas. E depois instalo essas pontes das válvulas. Eu passo pasta de montagem nesse pino, assim é que a travessa fica, ou seja, ela é instalada desse jeito. E primeiro é preciso ajustar esse parafuso, ou seja, como ele é ajustado, simplesmente afrouxamos esse parafuso. Afrouxamos a contraporca e desrosqueamos o parafuso. E depois apertamos até o fim. E literalmente giramos mais uma face, uns 30 graus e travamos com a porca. Ou seja, isso é para que não haja esse tipo de desalinhamento. Por exemplo, este aqui está encostando, mas aqui fica uma folga. Ou este está pressionando e aqui fica suspenso. E ele vai ficar sempre pendendo para algum lado, vai haver desalinhamento. Ou seja, primeiro todos esses parafusos são ajustados e depois são colocados os calços aqui. E só então o balancinho é instalada. E esse mesmo balancinho é o primeiro e o último apoio do eixo de comando. Ou seja, eu instalo tudo, aperto tudo, ajusto as válvulas, depois instalo os injetores, aí já posso fechar a tampa. Depois disso, por exemplo, preciso instalar a bomba d'água, o termostato e o coletor. Fiquei mais um tempo refletindo e tentando entender a razão desse problema com a marcação. Ou seja, em uma posição ela coincide, em outra posição ela não coincide. Bom, no fim das contas, tudo isso acontece por causa dessa quantidade de engrenagens intermediárias. Ao instalar o virabrequim e a primeira engrenagem intermediária, esse conjunto triplo de engrenagens. E na maior engrenagem lá tem uma marca, 2 números 1. E no virabrequim também tem uma marca, L, se não me engano. Então acontece que na engrenagem grande do virabrequim tem o dobro de dentes do que no próprio virabrequim. E é preciso que essas marcas coincidam exatamente. Isso é um ponto importante. Ou seja, se eu der uma volta no motor, essa marca também vai aparecer. Será o ponto morto superior nos cilindros. O primeiro e o quarto cilindros estarão no ponto morto superior, mas nessas duas engrenagens as marcas não vão coincidir. No virabrequim a marca vai aparecer novamente no mesmo lugar, mas na engrenagem grande a marca vai se deslocar 180 graus, esse é todo o detalhe. Então eu faço mais uma volta, na engrenagem grande a marca volta novamente para o virabrequim. No virabrequim e na polia, a marca se alinha. Só nessa posição, com as engrenagens intermediárias, o eixo comando de válvulas fica corretamente alinhado. Ou seja, a marca vai se alinhar corretamente.
Vê isso. Ou seja, esse é um detalhe. Eu não sabia disso. Só agora que eu vi tudo isso. Analisei, descobri, entendi. Por exemplo, no motor Volvo D12 lá, o sistema é mais ou menos o mesmo. Você também alinha a marca no virabrequim. Só que ela fica aqui, bem na janela de inspeção, perto do volante, perto do cárter. E no eixo de comando lá você também alinha a marca. Isso, lá também há muitas engrenagens intermediárias, mas lá não tem isso. Ou seja, lá, de qualquer forma, essa marca vai coincidir para você. Mas exatamente esse motor 4HK1 aqui, acontece que tem esse detalhe. Isso. Certo, então estou ajustando as pontes das válvulas. Agora vou ajustar a primeira, a segunda, a terceira e a sexta. Quando o primeiro cilindro estava no ponto morto superior em tempo de compressão, agora girei uma volta. Isso é para não ficarem apertados. Poderia ter feito sem os balancins, mas já coloquei tudo assim. Então agora estou regulando o quarto, o quinto, o sétimo e o oitavo. Estou afrouxando a contraporca. Pronto, afrouxei. Desapertei um pouco. E agora... Então seguro com a mão e desparafuso o parafuso de ajuste. E agora veja, eu estou girando e aqui eu tenho o contato. Aqui o contato e eu giro literalmente uma face. Pronto. E aperto a contraporca. Continuação. Pronto, este aqui está ajustado. Já vou marcar ele para mim. Continuação. Novamente soltamos a porca de trava. Seguramos o parafuso. Também apertamos. Desparafusamos completamente e aos poucos, gradualmente, aqui estou apertando, girando, sinto o contato e dou só mais um leve giro e travo com a contraporca. Pronto, a ponte já está regulada, agora vou regular as válvulas. Giro novamente 360 graus para que o primeiro cilindro esteja no ponto morto superior em compressão. No quarto cilindro vai ter sobreposição das válvulas. E todas as marcas devem coincidir, todas as marcas na polia e a marca no comando de válvulas. A marca na polia coincidiu e a marca no comando de válvulas também, primeiro cilindro no ponto morto superior. Então, em compressão, ajusto do primeiro, segundo, terceiro, quarto, pulo o quinto, ajusto o sexto, depois giro 360 graus
e as válvulas restantes, quarta, quinta, sétima, oitava. Então ajusto com o calibrador de lâminas de 0,4 tanto a válvula de admissão quanto a de escape. Aqui o ajuste é o mais simples possível. Afrouxamos as contraporcas. Colocamos a lâmina entre o disco e o parafuso de ajuste, ou seja, assim afrouxei-o, está livre. Aqui, com um pouco de esforço, ele começa a se mover e então apertamos a contraporca. Então tem mais um detalhe que vi na internet. Não se deve apertar muito essa porca, ou seja, quando você aperta demais. O balancinho de alumínio racha assim pela rosca. Não sei, eu mesmo não tenho experiência, mas vamos acreditar na palavra das pessoas. Pronto, né? A válvula está regulada. Vemos que com um pouco de esforço a lâmina de 0,4 passa. Próximo. Em princípio, praticamente não precisa ser regulado. Primeiro e segundo regulados. Faço o mesmo com as demais válvulas e depois instalo os injetores.
No geral, já trabalhei sem a câmera, todas essas tubulações aqui, uma coloquei um pouco antes, depois na próxima ela não encaixava, enfim, aqui tive que tirar e colocar várias vezes, fiquei ajustando por algumas horas, umas 5 horas provavelmente. Agora são 11 da noite domingo, eu planejava terminar tudo hoje, ou seja, ainda preciso pintar, ainda não instalei a bomba d'água aqui quanto à bomba. Os flanges no geral são diferentes, a rosca é diferente, os furos, enfim, o diâmetro é diferente, aqui é 8, aqui é 10, aqui são 4, aqui são 6, ou seja, preciso trocar os flanges de lugar. Não vou instalar os termostatos, o próprio cliente vai instalar os termostatos. Aqui essas, eu não sei, borrachas estão todas desgastadas, isso já fica a critério dele. Se quiser colocar novas, se quiser usar essas, então vou enviar tudo isso assim mesmo. Aqui ainda tem tampões, é preciso colocar no sistema EGR, aqui está tudo tampado. Os gases de escape não entram aqui, tem um tampão aqui, aqui também tem um tampão. Simplesmente o líquido de arrefecimento passa por ele, as próprias tubulações são lavadas pelo líquido de arrefecimento e por dentro aqui não tem nada, ou seja, é só um tampão assim para que a sujeira não entre, desse jeito. De um lado, do outro. Então aqui ainda preciso fechar essa tampa atrás por enquanto. No geral, se espalhei os sensores aqui, coloquei a turbina só por cima para ter uma ideia de como ficam os tubos, para ver qual tubo vai para onde. Aqui é a linha de alimentação de óleo para a lubrificação da turbina. Ela sai daqui do filtro e ainda vai ser fixada aqui. E também temos dois tubos que são do líquido de arrefecimento, a ida e o retorno para a turbina, ou seja, aqui está um tubo e aqui está o outro tubo. Também só coloquei eles por enquanto. Então, o que mais eu preciso fazer amanhã, por hoje já chega, é instalar a bomba d'água, depois remover a turbina. Aqui ainda preciso parafusar esse suporte que segura o trocador de calor. Aqui está outra parte desse suporte, é assim que ela é fixada. Pronto. Parafusar esse suporte, remover a turbina, fixar e pintar ele sem a turbina. Não vou pintar a turbina. O cliente já disse para nem pintar, se isso for mais rápido, nem pinte o motor, mande ele sem pintura. Mas de qualquer forma eu vou pintar o motor. Lá, mais ou menos um dia a mais ou a menos não vai fazer muita diferença. E com a turbina eu não vou fazer mais nada, até porque a gente nem testou ela, nem mandou para conserto. Ou seja, na manhã eu vou limpar ela, assoprar, e quando o motor já estiver pintado e a tinta secar, eu instalo a turbina. E aqui está instalada no lugar essa tubulação de líquido de arrefecimento e essa tubulação de alimentação de óleo. Tudo isso eu preciso fazer amanhã, e também amanhã quero embalar ele e... não sei, na terça-feira provavelmente o motor já vai para o cliente.
Então o motor está pronto, hoje é o dia seguinte, segunda-feira à noite, 15 minutos, bom, 20 minutos, 10. No fim das contas, passei o dia inteiro mexendo nele de novo, só com uma pausa para fumar. Ou seja, já estou praticamente há 12 horas trabalhando nesse motor hoje. Então o que eu fiz? Pintei, bom, gravei algumas cenas, filmei alguma coisa, também instalei a turbina. A turbina, como eu disse, não ia pintar, ou seja, nem cheguei a verificar ela. Então limpei ela, soprei, instalei o tubo de fornecimento do líquido de arrefecimento, o tubo de fornecimento de óleo e o retorno de óleo. Aqui, quando estava desmontando o motor, tentei desparafusar isso aqui e no fim das contas quebrei esse prisioneiro. Não quis deixar assim, assumi meu erro, desmontei, bati de leve, deixei as porcas de molho, desenrosquei e tirei o prisioneiro quebrado. Aliás, vou até mostrar como ela ficou. Aqui é assim que ela ficou, então bati, fui batendo devagar, de um jeito ou de outro consegui tirar ela também. Coloquei outro prisioneiro, coloquei novas juntas, apertei. Aqui esse prisioneiro estava quebrado, não fui eu que quebrei, ele já chegou assim para mim. Eu nem mexo mais nisso. Eles mesmos vão resolver isso lá no local. No geral aqui tem rosca, né? A porca vai apertar. Agora vou embalar, vou fechar com certeza esses canais de ar, o coletor de admissão, esse respiro, depois a turbina e aí vou embalar tudo com filme stretch. Colocar no pallet, escorar. Então, ou seja, hoje eu preciso embalar isso com certeza, porque amanhã de manhã o caminhão vai sair, mas a embalagem ainda vai levar mais 1 hora e meia, 2 horas. Sem a câmera vou trabalhar para terminar isso mais rápido. Enfim, é esse o caso, essa é a reforma, esse é o cliente, ele quer tudo rápido, com qualidade e barato, mas infelizmente isso não existe. Ou pelo menos eu não sei fazer assim. Então, se o conserto desse motor ficou nesse valor. Isso é tudo, como sempre, né? O meu trabalho e o trabalho de empresas terceirizadas. Lá fizeram a teste de pressão do cabeçote, trabalharam no cabeçote, fizeram usinagem, verificação, parte de combustível, enfim, todos os serviços e também todas as peças. Então é isso, esse foi o vídeo. Obrigado a todos por assistirem, boa sorte para todos, tchau. Então agora eu já estou consertando outro motor. D2876 2876. Mas agora quero fazer um adendo. Sobre o 4HK1 provavelmente vai estar no final do vídeo, então é isso. Por que demorou tanto para sair o episódio sobre a montagem do 4HK1? Bom, porque lá simplesmente não sei outra palavra, acho que não tem como dizer de outro jeito, lá está uma bagunça total, então vou tentar explicar em poucas palavras. Bem, em primeiro lugar, o mais importante. Quando eu estava editando o episódio sobre a montagem do motor, foram 3 noites, cada uma com mais ou menos 2 horas e meia. E eu já tinha editado cerca de 30 minutos, ou seja, comecei a editar mais e de repente perdi tudo. Apareceu uma tela branca, tentei recuperar, mas não consegui. Eu, no geral, salvei o filme, ainda tinha algumas horas, umas 3 ou 4 horas de material não editado que eu salvei. E no final só restaram 13 minutos, mais ou menos 12, alguma coisa. Esse é exatamente o material que eu editei no primeiro dia, depois disso só tela branca. Ou seja, o segundo e o terceiro dia eu simplesmente perdi, foram 2 noites, umas 2 horas e meia de trabalho cada uma que eu simplesmente perdi. Isso me tirou completamente do eixo, me deixou totalmente acabado. Dá para dizer assim porque com esse motor, como eu já disse, é simplesmente um inferno. Nem mesmo na edição, eu nunca passei por isso em 10 anos de existência do canal. Nunca perdi um vídeo editado, isso nunca tinha acontecido comigo. Essa foi a primeira vez e pronto, tudo, absolutamente tudo, do começo ao fim, todo o concerto foi cheio desse tipo de, maluquice. Então, em poucas palavras, o que aconteceu?
Eu enviei o motor para o cliente, pintei, embalei e enviei. E o cliente no geral me liga. Ele enviou um vídeo mostrando vazamento de diesel em algum lugar. Parece que a arruela não segura e o parafuso está frouxo. Mas são detalhes, Melzi. Isso já é no local, quando o motor é instalado, dá para resolver tudo isso lá? E depois, no meu aniversário, ele me liga e diz que ligaram o motor, mas está indo óleo para o líquido de arrefecimento e o líquido de arrefecimento está indo para o óleo. Então, o que vamos fazer? Por que você montou o motor mal? Meu primeiro pensamento foi que era o trocador de calor. No vídeo, ao montar o motor, mencionei que já havia problemas com ele. Se não me engano, lá ele estava entupido por dentro e por fora. Minha primeira ideia foi então, quando eu estava limpando lá com aquela faca, eu estava cutucando ele, então pensei, a primeira coisa que veio à cabeça foi o trocador de calor. Então parece que a culpa foi minha, eu disse para ele. Compra o trocador de calor, eu te mando o dinheiro pelo trocador de calor, já que aconteceu assim, foi meu erro mesmo. Então, o que o cliente faz? Ele tira o motor de novo, porque lá na escavadeira não tem acesso a esse trocador de calor. Lá é tudo muito apertado, né? O trocador de calor fica logo ao lado da estrutura ou outra coisa. Então ele tira esse motor, compra de novo um trocador de calor novo. Ele me manda um recibo escrito à mão dizendo que o trocador de calor custa 28.600. Pois é, embora eu não saiba, aquela grade do radiador dá para comprar por 12 mil. Tudo bem, isso não importa, no geral dá 28 mil, então basicamente 30 mil. Eu e o Alexandre, meu parceiro que me ajuda a tirar o motor, lá com o fornecimento nós dois também dividimos, cada um dá 15 mil, transferimos para o Reman o valor desse trocador de calor e pronto. Acho que finalmente acabou tudo com isso. Então passa um tempo, não sei, talvez alguns dias, uns 3, 4, 5, não lembro, e o Reman me liga de novo, manda mensagem dizendo que colocaram um trocador de calor novo e nada mudou. Continua a mesma coisa no óleo, ou seja, eles ligam o motor por alguns minutos e em vez de, quer dizer, o nível do óleo aumenta 4 vezes, aí eles drenam 15 litros de fluido de arrefecimento e depois só fica aquela emulsão branca. Então eu não consigo entender nada, já começo a pensar que pode ser, sei lá, algo com o cabeçote. Bom, em primeiro lugar, claro, eu penso em possíveis erros de empresas terceirizadas, porque eu conheço o meu trabalho, confio no que eu faço, mas não confio no trabalho das outras empresas, tipo, onde fizeram as camisas, onde fizeram o cabeçote. Enfim, a gente, sei lá, se fala por videochamada, aí o Nariman me mostra que tiraram o cárter e de algum lugar está saindo do canal de óleo, está realmente saindo, pingando água. No geral, eu não consigo entender, simplesmente não tenho ideia de onde pode estar vindo tanta água, ou seja, ela aparece instantaneamente, então eu começo a pensar, eles também têm uma turbina com refrigeração à água, ou seja, na turbina chegam tanto tubos de óleo sob pressão quanto o líquido de arrefecimento. Então, mas a gente não mexeu na turbina, ou seja, dava para colocar ela no banco de testes, pagar lá, sei lá, 3.500, 3, 4 mil, não sei, mais ou menos por aí. E aí já dava para saber com certeza se a turbina está funcionando ou não, quais são os problemas dela, mas o cliente não quis fazer isso. Eu digo que provavelmente o problema está na turbina. Bom, não é só provavelmente, eu diria que tenho 90% de certeza de que o problema é na turbina. Eu já procurei todo tipo de informação na internet, pesquisei quais podem ser os possíveis problemas com esse motor. No nosso caso, tudo está sendo descartado, menos a turbina. Antes disso, o Nariman levou o carro ao mecânico que tirou o cárter e mostrou. Havia um calombo de onde vazava água com um buraco, ou seja, forçou tanto que furou o bloco T com os parafusos.
Eu simplesmente fico sem entender, penso, como assim? Eu aperto cada parafuso, meço o comprimento, não sei, confiro tudo de novo, fico pensando, como isso é possível? Ou eu já não estou bem da cabeça, ou enfim, são essas confusões, já sabe, tudo isso é estresse. Isso já está acontecendo há mais de uma semana, talvez até 2 semanas. Ou seja, tudo isso fica girando na minha cabeça o tempo todo, não sei, é difícil explicar, sabe? Me mostram que é um caroço no bloco que tem água saindo de algum buraco. A água está vazando, embora ali só seja conectado o filtro de óleo, nem existem canais de refrigeração de água ou algo assim. Então, eu vejo que a água está saindo direto do canal de óleo, é isso. Eu tenho outro motor igual aqui na oficina para conserto, o bloco está ali, então comecei a olhar esse bloco. Esse bloco também já passou pelo mesmo serviço de usinagem, tudo igual. Sempre levamos para os mesmos usinadores que já fizeram esse serviço várias vezes para nós. É isso. Eu comecei a olhar esse bloco, aquele ressalto é só uma saliência de fundição e aquele furo é o dreno de óleo da turbina, na verdade, não da turbina, mas do filtro. No geral não tem nada ali, são só, sei lá, bobagens, invenções de quem inventou tudo isso, é isso. Então eu falei para a Narimã que era para tirar na turbina, que precisava mandar para verificação, ou então colocar uma turbina que já se sabe que está funcionando. É isso. Então o Narimã tira a turbina, leva embora, passam-se mais alguns dias. Ele me liga de novo e mostra que tem gotas de água saindo direto do cárter. E antes disso, ele me disse que colocaram pressão de 4 atmosferas no radiador e que não vazava nada em lugar nenhum. Eu também fiquei quebrando a cabeça. Como assim? Aplicam 4 atmosferas de pressão e não há vazamento. Mas assim que o motor começa a girar, a funcionar e, sei lá, a turbina começa a girar, em poucos minutos já tem 15 litros de água no óleo. Então, depois de alguns dias, quando já tinham instalado a nova turbina, me ligam lá em Narimã e mostram que o cárter está com o bujão solto, cheio de água, e está pingando direto do bujão. Eu perguntei, de onde está pingando? Falei que precisava tirar o cárter para ver. E aí o que aconteceu depois? Depois disso, a gente se fala por telefone e acaba discutindo por várias horas. Bom, discussão como? Eles tentam me explicar o lado deles, eu tento explicar o meu lado para eles. No fim das contas, concordamos que eu e Alexander vamos devolver o dinheiro pelo conserto desse motor e eles vão nos enviar o motor de volta, então fica assim, é como se estivéssemos comprando esse motor. E ainda vou dizer que o conserto desse motor custou 360 mil, ou seja, isso inclui tudo. Meu trabalho, todas as peças de reposição, todo o serviço de usinagem, 360 mil, ou seja, para máquinas pesadas. Para uma escavadeira, uma reforma geral dessas custa 360 mil. Como eu disse, só o serviço autorizado cobra 220 mil só pela mão de obra, sem as peças. O cliente começou a me cobrar quase R$500 mil rublos. Ou seja, né, ele incluiu ali o óleo que comprou para esse motor, os filtros, quando ele ligou tinha água, óleo, mais o frete e mais algumas outras coisas. No total quase 500 mil rublos, R$500 mil. Mas para a gente ele transferiu 360 mil no total. Então, no geral não sei, passamos algumas horas discutindo tudo isso. No final concordamos em transferir para ele 400 mil rublos. Ele já encontrou lá algum outro motor. Ele obviamente está com a escavadeira parada e já terminou o primeiro mês do verão por aqui. Isso. A gente basicamente transfere o dinheiro para ele. Ele compra o motor, instala e esse motor ele manda para a gente. E aí aqui no local a gente começa a entender qual é o motivo, por quê. Ou é algum erro meu, ou é erro de quem fez o bloco, ou erro de quem fez o cabeçote. O cabeçote, na verdade, então mandamos o dinheiro e passa, sei lá, 3, 4, 5 dias, talvez 6. Bom, na verdade toda essa epopeia durou acho que 1 mês, se não mais. Então, passa, sei lá, uns 5 ou 6 dias e, enfim, ele me liga por causa do concerto, tipo, de manhã. Acredito que ele queira falar sobre algo como enviar o motor. Ele liga por causa do concerto e diz, terminamos o trator. Eu disse, tudo bem, colocaram o motor, achei que ele tinha comprado e instalado, estava funcionando e o trator pronto. Pronto, ele não está pronto para enviar esse motor que eu fiz. Ele disse, não, fizeram aquele motor original que eu fiz. Eu perguntei, e o que aconteceu? Lá tinha um tubo conectado errado, estava trocado. Isso.
Bom, de qualquer forma, eu já nem fui atrás de saber qual tubo estava conectado errado, o que foi trocado, embora eu já tivesse falado isso umas 3 vezes por telefone, dizendo: confiram todos os tubos, tem alguma coisa trocada. Não é possível que a água entre no óleo em uma quantidade tão grande assim. Recebi 85 mil pelo trabalho, 65 mil transferidos pelo Reman e 20 mil pelo meu antigo cliente, por meio de quem o Reman chegou até mim. Pelo trabalho, eu recebi 85 mil por aquele motor, dos quais 25 mil eu paguei ao diretor pelo aluguel da oficina e 15 mil eu transferi de volta para o Reman pelo trocador de calor, ou seja, já ficamos com um saldo negativo de 40 mil. Ou seja, todo esse trabalho, todo esse conserto do motor, tudo isso, todo esse estresse, um mês desse sufoco, um mês de nervosismo, quando eu, sei lá, nem dormia à noite, tudo isso, por tudo isso eu recebi 45 mil rublos. Então, o resultado é esse. Não foi culpa minha, nem culpa de organizações terceirizadas no conserto do bloco, no conserto do cabeçote. A culpa é do cliente, que de alguma forma conectou algo errado em algum lugar, sabe? Bom, talvez eu acho que o problema era só no tubo, porque quando eu fui analisar já tinha pensado em tudo, pesquisei muita informação na internet, só a turbina ali no cartucho e também a pressão do óleo e o líquido de arrefecimento ficam próximos. Enfim, eu acho que o problema era só na turbina. Se o cliente tivesse levado a turbina para verificar logo de cara, não tivesse economizado esses 3.500 rublos, nada disso teria acontecido. A gente teria visto logo que a turbina tinha um defeito, teria colocado uma nova ou consertado e pronto. E eu não teria passado um mês de nervosismo, ele não teria ficado parado, nem sei quantas vezes ele tirou e colocou esse motor, acho que foram 3 ou 4 vezes. Ele não teria tido prejuízo financeiro desnecessário. Tipo, eu não sei, ele perdeu 100 ou 200 mil, não sei quanto ele perdeu lá. Eu perdi dinheiro, perdi muitos nervos. No fim, acho que o problema era a turbina, mas o cliente dizia que eram tubos trocados. Tudo bem, vamos considerar que eram tubos. Tubos trocados, mas o mais importante é que eu não tive culpa nesse reparo, nesse erro, eu não tive culpa nenhuma. É isso aí, foi assim mesmo.